Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado nós vamos falar sobre como eu escalaria o Atlético Paranaense para enfrentar o Palmeiras amanhã na Liga Arena em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras amanhã, domingo, dia 1º de setembro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, às 18 horas e 30 minutos, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira, o treinador uruguaio Martin Varini não poderá contar nem com o goleiro Léo Link, que recebeu uma pancada forte na cabeça no confronto da última quinta-feira com o Vasco da Gama e será preservado desse confronto, e nem com o zagueiro e capitão Thiago Heleno, que será poupado desse confronto em razão de desgaste muscular acumulado. Além disso, lógico, o Martin Varini tem o desafio de determinar, em conjunto com o Departamento de Fisiologia, de quais são os atletas que estarão aptos a entrar em campo amanhã para representar o Atlético diante de um adversário difícil. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou tentar deixar claro para vocês que equipe eu escalaria e por quê, e principalmente deixar claro que jogadores eu não gostaria de ver em campo amanhã e que tipo de novidades eu gostaria de ver a partir da comissão técnica neste domingo. Então fiquem comigo que em um segundinho a gente volta com o painel tático na tela. Já estamos de volta com o painel tático na tela e a equipe escalada no campinho, o pessoal conforme ela se comportaria quando tivesse a posse de bola. Naturalmente, o substituto do Léo Link seria o Mikael e eu estaria testando amanhã o Leonardo Godoy fazendo o papel de terceiro zagueiro que habitualmente é feito pelo Esquivel, para sacar da equipe momentaneamente o Eric, que tem deixado a desejar na recomposição defensiva, na transição defensiva, na visão da maioria dos torcedores. No sistema defensivo, juntamente com o Godoy, a gente teria o Kaique Rocha como elemento central, inclusive importante para afastar bolas aéreas, né, estar mais centralizado na área para poder tirar vantagem da sua estatura. E o Matheus Gamarra fechando pelo lado esquerdo. Eu acho que a presença de um zagueiro canhoto acaba sempre facilitando a circulação da bola, dividindo melhor o direcionamento da saída de bola, né, por conta do perfilamento do jogador no momento de fazer o passe. E diferentemente do que vem acontecendo, eu escalaria o Esquivel como segundo volante, porque eu acho que é um jogador muito influente, muito capaz com a bola, tanto de jogar por dentro quanto de jogar por fora. E eu entendo que ele poderia executar perfeitamente bem esse papel de lateral convertido em volante que o Matheus Gamarra, o Martin Varini tanto gosta, ao mesmo tempo em que eu teria o Gabriel como homem de marcação, como pivô defensivo, até porque ele vem de uma sequência muito positiva nesse setor, né? O Gabriel vem numa crescente de desempenho, especificamente em relação à sua capacidade de passe. Ele foi muito bem no primeiro tempo da última quinta-feira contra o Vasco lá em São Januário, uma peça importante para que o Atlético conseguisse levar a bola do campo de defesa até o campo de ataque. Então acho que o Gabriel merece uma sequência. E segundo informações que têm circulado aí de diversos jornalistas, é um jogador de quem a comissão técnica gosta muito e que tem ganhado muita moral com o elenco em relação à sua capacidade de liderança. Eu sacaria momentaneamente o Christian. Eu gosto do Christian, acho que ele tem qualidades a oferecer para a equipe. É um jogador com bom controle de bola, com bom passe, capacidade de chegar à área adversária, uma finalização de média distância interessante, mas vem num desempenho aí bastante oscilante, até bastante apagado, se você quiser ser mais rigoroso. E eu acredito que o João Cruz vem pedindo passagem e que é um jogador que tem dado mais dinâmica num setor onde a equipe precisa muito disso, que é o meio de campo. E juntamente com o João Cruz, o Bruno Zapelli, que fez uma atuação muito boa, muito boa na última quinta-feira, especialmente no primeiro tempo, e principalmente visando repetir a parceria que eles fizeram contra o Juventude na Liga Arena na última vez em que o Atlético recebeu um adversário na Liga Arena pelo Campeonato Brasileiro, João Vitor, o João Cruz e o Bruno Zapelli fizeram uma dupla espetacular de meio-campistas e eu gostaria de ver isso acontecer mais uma vez. Pelos lados do campo, aí eu manteria o trio de ataque que o Martin Varini realmente vem utilizando. Tomás Coelho, que poderia ser Julimar sem problema nenhum. Acho que o Julimar também vem de uma fase bastante positiva, né? Embora menos positiva nas últimas partidas, mas é um jogador que teve desempenhos importantes, sendo esse atacante agressivo, buscando a linha de fundo para fazer o cruzamento, se aproveitando da velocidade que tem, da explosão física que tem, do porte físico que tem para causar problemas para a defesa adversária. Acho inclusive que num eventual confronto
com o Joaquim Piquerez, por exemplo, o Gilmar poderia levar vantagem no contexto velocidade mais força, tá? O Canóbio pelo lado esquerdo, acho que ele merece pelo volume de trabalho que ele entrega, e o Palmeiras realmente é um time que vai forçar o Atlético a trabalhar muito por essa vitória. E no comando do ataque, o Gonzalo Mastriani, né, o artilheiro do Atlético na temporada, um dos artilheiros da América na última temporada pelo América Mineiro, e que tem sido um jogador importante. E acho que mais determinante do que essa escalação, que vocês estão vendo aqui, não tem nada de espetaculoso, não estou promovendo uma revolução, até porque tem pouco tempo para treinar. Eu gostaria de deixar claro o que eu gostaria de ver amanhã e o que eu não gostaria de ver amanhã, especificamente no segundo tempo. Eu separei jogadores em 3 características, vocês estão vendo ali na parte superior do campinho. Jogadores que eu não gostaria de ver em campo amanhã, né, no segundo tempo, jogadores que eu toparia ver em contextos específicos e jogadores que eu gostaria de ver, a comissão técnica experimentando para que o Atlético pudesse desenvolver, melhorar sua capacidade de reter bons resultados ou de reverter maus resultados, a depender de como o Atlético chega no segundo tempo nesse domingo. Quem eu não gostaria de ver entrando em campo, um centroavante limitado como o Lucas Diório. Não tem por que ele ser opção. Um argentino bastante frágil tecnicamente, fisicamente não é um jogador de tanta imposição também. Então não tem por que ele ser uma opção de todas as partidas. Deixa o Mastriani em 90 minutos ou lança mão de alguma outra alternativa com o Julimar, por exemplo, no comando de ataque ou com algum outro jogador. A gente já vai chegar lá. Nicão eu também não gostaria de ver em campo amanhã, não acho que o Nicão seja um pereba, não acho que ele seja incapaz de contribuir com o Atlético, mas acho que ele vem de uma sequência bastante negativa e que o Atlético precisa de um jogador de uma característica diferente naquele lado direito, especialmente pela forma como a equipe se comporta com a bola. O Nicão sendo um jogador que nos seus melhores dias, né, um jogador que somente fecha a linha, dificilmente faz uma participação defensiva mais enfática, acaba comprometendo bastante a solidez do sistema defensivo do Atlético por aquele lado direito. Acho que ele não deveria ser utilizado amanhã, pelo menos. Em outros momentos a gente poderia reconsiderar. Madson para mim de jeito nenhum, muito ruim tecnicamente, expõe a defesa de maneira muito evidente, vem de uma temporada péssima, já foi avisado que não fica para 2025 e pelo que me consta, inclusive, deixaram claro para ele que se ele encontrasse um novo clube ainda para essa temporada, o Atlético não ofereceria resistência para liberá-lo. Então não tem por que contar com ele. Zé Vitor é um jogador que, honestamente, eu reconheço que fez pouco durante o período que teve no Atlético, e que esse momento conturbado talvez não seja o momento de você tentar uma nova oportunidade para ele. Então não é o momento de lançar o Zé Vitor. Se for o caso, mais para frente, em um contexto mais positivo, com minutagem reduzida para a gente ver como ele se comporta numa equipe mais encaixada, eu até não teria o problema em ver ele entrando no segundo tempo em uma outra partida, mas é Vitor nesse momento de jeito nenhum. Quem eu toparia ver em contextos específicos? Eric e Christian são jogadores de um desempenho mais previsível, são experientes, conhecem o modelo de jogo, têm sido titulares. Então, num contexto de um Atlético que eventualmente precise manter uma vantagem no segundo tempo, até precise buscar uma desvantagem no placar, acho que as entradas de um ou de outro, ou até de ambos, poderiam ser toleradas. Mas mais importante do que escalar jogadores como o Eric e o Christian é começar a buscar e dar espaço para alguns outros jogadores. Então, ali em cima, na região central, vocês vão ver um conjunto de 6 jogadores que eu acho que o Martin Varini poderia, sim, começar a dar minutagem, especialmente se o Atlético tiver em vantagem no placar, lançar uma mão de um ou dois aí para conseguir testá-los e verificar quem pode ou não ser alternativa daqui até o final da temporada. Então, no sistema defensivo, a gente poderia ter o Marcão, né, para um Atlético que tem poucas opções no seu elenco, até tem encaminhada a contratação do zagueiro Marcos Vitor do Bahia por empréstimo, a gente vai falar dele ao longo da semana, mas acho que experimentar o Marcão, que é um jogador de um perfil bastante promissor, pode sim ser uma excelente alternativa para o Atlético. Filipinho poderia ser uma alternativa tanto para o lugar do Esquivel quanto para o lugar do Gamarra, por exemplo, mas mais provável para o lugar aqui do Esquivel, né, ou com o Esquivel recuando para o lugar do Gamarra. Jogador que pode oferecer bastante, sem a posse de bola principalmente, muita briga, muita capacidade de recuperação, muita intensidade, um jogador que cobre muito espaço, e que se o Atlético conseguir recuperar aquele excelente momento que ele teve quando chegou, o Filipinho pode ser uma peça importante daqui até o final da temporada.
Bruno Praxedes, eu sei que tem gente que vai ficar muito irritada pelo fato de ele estar aqui, mas é um jogador que entrou em campo durante muito pouco tempo pelo Atlético, se não me engano foram 8 minutos ao todo, entre tempo regulamentar mais acréscimos, na sua estreia lá no Rio de Janeiro, no último final de semana. E é um jogador que tem um histórico de alguns momentos interessantes, tanto no Internacional, quando ele surgiu e foi uma peça importante na campanha do Vice-Campeonato Brasileiro em 2020, quanto no Red Bull Bragantino, onde ele foi uma peça também importante na campanha do Vice-Campeonato da Sul-Americana em 2021, quando o Bragantino acabou derrotado pelo próprio Atlético na final em Montevideo. Então é um jogador que tem um histórico de bons momentos, ainda é jovem, tem um perfil técnico interessante, principalmente o Atlético precisa de um meio-campista. Então, numa eventualidade de você precisar sacar, por exemplo, o João Cruz, que é um jogador que não é bem um meio atacante, é um terceiro homem, acho que a gente poderia sim ter o Bruno Praxedes como opção, né, até para oferecer uma opção, uma alternativa de mais capacidade física nesse meio de campo, de mais imposição física, um jogador alto, um jogador forte. Dudu, se o Atlético tiver numa vantagem no placar, nos minutos finais, precisando prender a bola no campo de ataque, né? Acho que daria para a gente utilizar o Dudu como alternativa ao Bruno Zapelli. E mais à frente a gente tem aí um Julimar que precisa recuperar o seu melhor momento, precisa realmente voltar a ser um jogador agressivo, precisa de um jogador de linha de fundo, com participações em gol. Ele tem capacidade física para isso, tecnicamente a gente sabe que não é brilhante, mas o Julimar bem é uma peça importante para o Atlético, então eu entendo que sim, ele poderia ser utilizado em qualquer um dos lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas eu vou colocá-lo aqui pelo. Opa, isso aqui não estava programado, gente, mas a gente vai improvisando. O Gilimar ali pelo lado do Coelho. E, finalmente, acho que o Emerson é um dos destaques das categorias de base do Atlético. Teve uma estreia interessante pelo profissional, poderia e deveria ser mais utilizado, ao meu ver, especialmente se o Atlético precisar de um homem de referência, né? O Mastriani tem saído de maneira regular da equipe no segundo tempo, talvez por um desgaste físico, talvez por uma opção da comissão técnica, e o Emerson pode ser um jogador extremamente útil nessa função que ele desempenha nas categorias de base, oferecendo uma alternativa que tenha mais velocidade na comparação com o Mastriani para um Atlético que precise, por exemplo, explorar contra-ataques caso esteja em vantagem no placar, o que a gente torce para que aconteça, evidentemente. Então o Emerson é uma opção mais válida, a meu ver, do que um Lucas Diori, que tem as suas limitações aí muito mais bem estabelecidas pelo seu histórico no Furacão. Então, de minha parte, gente, no painel tático a gente está encerrando. Eu volto em tela cheia para a gente arrematar o vídeo de hoje. Voltando então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o que eu disse aí com o campinho na tela, o Atlético amanhã não deve promover grandes mudanças, grandes revoluções táticas. A equipe precisa manter aquilo que vem sendo construído, sob pena de você ter uma desmobilização completa da equipe, uma desestruturação completa da equipe diante de um Palmeiras que não é qualquer adversário. Acho que a manutenção desse modelo de jogo, às vésperas de uma data FIFA que deve começar aí logo na sequência, né? O Atlético deve ter 10 dias para descansar e trabalhar, a não ser que a CBF faça uma surpresa e decida fazer as duas partidas que estão atrasadas nesse período, pode ter um efeito muito positivo, pode ter um ganho de entrosamento, um ganho de sincronia, um ganho de, enfim, de funcionamento coletivo dessa equipe com tempo para trabalhar e com o descanso que essa data FIFA certamente trará. Então o Atlético tem muito para ganhar nesses próximos dias, caso consiga tirar o melhor proveito desse tempo que vai ter para trabalhar pela primeira vez sob o comando do Martin Varini. E o segundo ponto principal desse vídeo é deixar de mesmices, começar a abrir mão de uma série de jogadores que têm entregado muito pouco dentro de campo, para começar a explorar jogadores das categorias de base, algumas opções menos utilizadas do elenco, né? Então, jogadores como o Marcão, como o Dudu, como o Emerson, um jogador como o. Meu filho tá gritando, é por isso que eu comecei a rir. Como o Bruno Praxedes, que se o Atlético conseguir recuperar uma peça importante para você ter como terceiro homem de meio de campo. Então o Atlético tem realmente uma oportunidade única amanhã de fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado. O Atlético tem qualidade suficiente para isso, sim. Eu volto a pedir à torcida que apoie a equipe amanhã durante os 90 minutos. Quem quiser vaiar antes do jogo, no intervalo, depois da partida, seja meu convidado. Você tem todo o direito de se manifestar como você bem desejar, mas durante o jogo eu peço que você
Se não for gritar para apoiar, que não vai, né? Porque a gente precisa ser coerente. Eu não posso defender abertamente como defendo que a torcida do Atlético dentro da Liga Arena faz a diferença, influencia diretamente no resultado do jogo, positivamente a favor do Atlético no resultado do jogo, e ignorar que a gente pode influenciar negativamente os nossos próprios jogadores caso a gente suba demais essa pressão. Então, durante os 90 minutos, apoiar reclamações para depois do jogo, durante o intervalo, para momentos aí específicos e mais oportunos. Agora, se você quiser vaiar durante o jogo, é seu direito, tá? Não tô tirando o direito de ninguém, tô dando só a minha opinião. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários quem vocês escalariam amanhã e por quê, qual equipe vocês escalariam amanhã e por quê. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Palmeiras. Espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.